Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Mas antes de tratarmos do tema de hoje, quero pedir a você mais uma vez que você se inscreva no nosso canal, que você dê o seu like, que você faça o teu comentário e que você compartilhe o nosso material com outras pessoas. E também, principalmente, que você compartilhe. E não deixe de dar o seu like. Dá o seu like aí. Já vai dando para você não se esquecer. E também não deixe de compartilhar. Principalmente você que acredita nos objetivos desse canal. Esse canal tem o objetivo de convidar, de chamar, de convocar a classe dos professores para que a gente participe do debate público. Professores, vamos para o debate público. Nós que representamos essa grande multidão, às vezes refém nas periferias, sobretudo, de uma cultura formal. Uma população que não tem direito à dança, às vezes, não tem direito à diversidade na prática esportiva, a um projeto olímpico que os inclua, inclusive dando muitas possibilidades de surgir campeões olímpicos. Porque uma vez que surge um campeão olímpico em bairros mais carentes, os jovens podem pensar, mas não seria melhor praticar esporte que entrar no crime? Mas isso demanda gasto público, investimento. Quem quer investir? Sobretudo dos mais carentes no Brasil. Ultimamente essas coisas têm ficado aquém. Mas nós, professores, representamos essa grande multidão, sem às vezes saneamento básico, pessoas sem saneamento básico, em uma organização social no Brasil e no mundo que às vezes promove o aparecimento de sindemias e não de pandemias, que é diferente. Uma pandemia, ou seja, uma doença, você resolve com a presença do médico e com a presença de medicamentos e até de vacina. Mas uma sindemia pode surgir através do nosso comportamento e através da maneira como nós nos organizamos socialmente. Razão, a exemplo da Covid-19. Pessoas que moram em meio ao esgoto são pessoas mais propensas a certas doenças. Por isso que às vezes na mesma cidade, em um determinado bairro, a expectativa de vida é longa. Atravessando a rua, atravessando 2 ou 3 quarteirões, a expectativa de vida baixa. Por quê? Porque há doenças que ocorrem na maneira como nós organizamos as nossas cidades. Mas quem quer investir nisso? Quem quer investir em melhor igualdade? O Estatuto da Cidade coloca a necessidade de que um imóvel vazio seja ocupado. Quem quer mexer nisso? Não, isso é problema de sem teto, de sem terra. Cada um por si e Deus contra todos, ultimamente, principalmente, né? Então, nós professores representamos e temos contato com essa grande multidão. E precisamos entrar no embate político, precisamos nos politizar. Escola sem partido? Claro que você não vai entrar em sala de aula e Bolsonaro 17, Lula livre. Não, calma. Né? Não é assim também. Mas nós professores, a escola é uma instituição pública e se é uma instituição pública, é uma instituição política, afinal de contas, os homens públicos fazem política com ela. E nós, professores, a conhecemos melhor que ninguém. Então, por que escola sem partido? Se escola é usada politicamente para favorecer A ou B. Então, nós, professores, precisamos entrar no debate público. E também o objetivo desse canal é combater o pensamento binário nas redes sociais. O pensamento binário, né? O pensamento binário não consegue entender, por exemplo, que o auxílio emergencial não foi dado pelo presidente, foi dado pela Câmara. Eles queriam dar menos. Mas o pensamento binário só olha Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Lula, 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 Lula. Bolsonaro, Lula, Lula, Bolsonaro. O pensamento binário sempre acha que tem que criar inimigos em potencial. Não necessariamente. Vamos sair do pensamento binário. É por isso que eu gravo esses vídeos também, que eu dou essas aulas, para que a gente faça
desenvolva a crítica filosófica, a reflexão, a análise e a síntese, os fundamentos, né, as partes iniciais da filosofia, para que a gente possa caminhar com qualidade no espaço da crítica. Então vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é Bolsonaro e a civilização. Hoje foi firmado o acordo entre Baleia Rossi, líder do MDB, e a centro-esquerda. A centro-esquerda, aliás, a minha esquerda é para cá, né? A centro-esquerda. E alguns partidos de direita também, mas uma frente de centro-esquerda está sendo formada para apoiar Baleia Rossi, ou seja, pelo menos os partidos de esquerda foram com Baleia Rossi. Não estou vendo caminhos a curto e médio prazo para que a gente faça um projeto de esquerda no Brasil, porque a esquerda ficou muito desgastada e está muito desgastada. Vivemos um período de centro-direita, digamos assim. Mas é importante que Bolsonaro perca a eleição da Câmara para que a gente devolva a nossa sociedade brasileira para a civilização. Porque Bolsonaro está fora de todos os marcos civilizatórios. Bolsonaro não é um ser civilizado. Quando era proibido pescar numa determinada área de preservação ambiental, ele ia pescar lá. Aí foi multado e criou um maior problema com os fiscais que o multaram. Os direitos humanos dizem que a tortura é um crime humanitário. Bolsonaro já defendeu a tortura. Fuzilamento de inimigos políticos. Disse, sou homofóbico sim, graças a Deus. E já disse há pouco tempo que se todo mundo num determinado apartamento tivesse armado, o bandido não iria assaltar lá embaixo. Ou seja, na cabeça desse louco, quando um bandido assaltar alguém, todo mundo deve ir para a janela atirar no bandido. Ou seja, essa pessoa está fora do marco civilizatório. E há pouco tempo ainda apoiou, ainda minimizou as torturas sofridas por Dilma Rousseff, onde ela diz que sofria choques elétricos até na genitália. Ou seja, este sujeito está fora do marco civilizatório. Ele não é civilizado. Há poucos dias, ou seja, em janeiro, eu estive no Uruguai e na Argentina. E por todos os países que eu fui, quando você diz, eu sou brasileiro, as pessoas abrem um sorriso. Porque desde Getúlio Vargas, principalmente com a política da boa vizinhança, o Brasil começou a se inserir no mundo como um país mulato, simpático, do samba, do carnaval. Era uma imagem que as pessoas tinham do Brasil, desse Brasil simpático. E a diplomacia do Brasil sempre foi muito ordeira, sempre se relacionou muito bem com o mundo. Agora, nossa diplomacia é mal falada no mundo todo. Porque nosso presidente está fora do marco da civilização. Ele não é um ser civilizado. Porque todas essas coisas que ele falou, inclusive antes de ser eleito, homenageou um torturador condenado por direitos humanos em plena Assembleia Pública. E há muito tempo fazendo essas coisas, foi tolerado como uma figura folclórica. Como Hitler foi tolerado como uma figura folclórica e virou o que virou. Claro que Bolsonaro não é um Hitler. Aliás, é muito pouco inteligente para virar um Hitler. Fica tranquilo que Bolsonaro não é inteligente como Hitler e muito menos como Mussolini. Então pode ficar tranquilo que ele a intelectualidade dele é bem abaixo, né? Aliás, esses homens eram homens que colecionavam inclusive obras de arte, cultura. Bolsonaro não aprecia nada. Aliás, do jeito que ele fala das mulheres, acho que nem de mulher o Bolsonaro gosta. Então, eu estive no Uruguai e na Argentina em janeiro. De onde você é? Eu e a minha esposa dizíamos, somos do Brasil, as pessoas. Mudou a relação das pessoas com você quando você fala que é brasileiro.
E as conquistas da civilização, que Bolsonaro e sua, como diz o Vilas, caterva, estão sempre contra. A escola não serve. O professor é o inimigo número 1 da nação. Em todas as nações que se desenvolveram no mundo e que se inseriram no espaço político, se desenvolveram de forma equitativa, o professor é uma das figuras centrais. No Brasil de Bolsonaro, o professor virou inimigo da nação. O professor é uma das instituições humanas da civilização. O bolsonarismo é contra o professor. O professor, na cabeça deles, é comunista. Professor é sinônimo de comunismo. Só no dicionário deles que professor é sinônimo de comunismo. A ciência, uma outra conquista da civilização. Não. A ciência não precisa provar. A cloroquina cura Covid-19. Por quê? Porque o presidente falou. E ele é formado em quê? Ele deu uns tiros lá no exército. Aprendeu a atirar. E porque ele aprendeu a atirar, ele sabe dar receitas contra uma pandemia mundial que a ciência se debruça para resolver o problema. A ciência é uma das conquistas da civilização. A república é uma das conquistas da civilização. E Bolsonaro a cada dia solapa a república, colocando gente incompetente de propósito. Aliás, aquele Van Traub, aquilo existiu mesmo, gente? Fala sério, fala pra mim. Aquilo é real? Aquilo foi ministro da educação mesmo? Fala pra mim, esse ministro do meio ambiente, o Salles, ele existe mesmo? Esse ministro das relações exteriores, isso é real mesmo? Ou vocês estão de sacanagem comigo? Porque é uma gente que está fora do marco civilizatório. Então, a Covid-19 veio numa hora, inclusive, muito inoportuna, porque ela chegou no momento onde nós estamos sendo governados pela representação encarnada. Vamos pensar que a reencarnação existe. Aí houve uma senhora no passado chamada incompetência, inapetência total. Aliás, Bolsonaro passou esses anos todos em cargos públicos, como deputado, vereador, e nunca apresentou e aprovou nenhum projeto. Bolsonaro sempre foi uma figura folclórica, falador de abobrinhas, mas entendíamos como folclórico. Uma figura folclórica, não, deixa ele aí, falando as bobagens dele. Depois a gente pega o apoio dele, porque ele apoiava qualquer um, né? Nunca se envolveria com corrupto. E já fez aliança com Roberto Jefferson, que já foi preso. Não gosta, o PT é o demônio, mas há pouco tempo ele fazia aliança. Toda a família era aliada ao PT. Né? Então, Bolsonaro não está dentro do projeto civilizatório. E a República está sendo povoada, que é uma das conquistas da civilização também. Né? A monarquia autoritária passou, aquela fase de absolutismo maior do rei, conquistamos a república, a res pública, a coisa pública, mas a nossa coisa pública hoje está sendo ocupada por mais de 6 mil militares incompetentes, com um presidente, com um ministro da saúde que não sabia o que era o SUS. Você sabia disso? Que o ministro da saúde não sabia o que significava a palavra SUS? Acho que ele achou que era abreviação de susto, né? Que a gente levou um susto. A gente não levou um SUS, a gente levou um SUS e um susto quando ele falou que ele não sabia o que significava a sigla SUS. E eu sei disso há tanto tempo. O ministro da Saúde não sabe. Presidente Bolsonaro
está fora do marco civilizatório. Mas nós precisamos estar aqui, as universidades precisam se apresentar, as universidades estão se acovardando e deixando a gente falar sozinho. Aqui as universidades têm que se apresentar também. Se apresentar para questionar, colocar a instituição universitária para questionar, porque ela também está sendo atacada, e foi muito atacada pelo ministro da Educação, mas ela precisa se apresentar politicamente e ser mais vista, porque as universidades parece que sumiram do mapa e a gente fica aqui falando sozinho, tentando explicar para as pessoas que a narrativa é assim mesmo, todo mundo morre, não é real, porque a Covid-19 não é uma pandemia, ou seja, não é uma questão de medicina e vacina, é uma sindemia. Sindemia quando o que parece uma pandemia ocorre através das nossas manifestações, comportamentos e ações políticas na sociedade. Vietnã e Coreia do Sul resolveram muito bem o problema da Covid-19. Por quê? Principalmente na Coreia do Sul, eles cercaram as áreas, principalmente mais carentes, realizando um trabalho de reurbanização, de conscientização urbana nas pessoas. Por quê? Outras pandemias virão, muitos especialistas estão dizendo, porque a maneira como as nossas cidades se organizam e a maneira como nós convivemos arquitetonicamente nas nossas vidas sociais, nosso problema de saneamento básico, as nossas convivências favorecem a nossa distribuição urbana, nos orienta a sermos alcançados por novas pandemias, que por causa disso não são pandemias, são sindemias. Doenças que ocorrem em escala muito grande por causa da nossa maneira de nos movimentarmos, de convivermos em sociedade. E precisamos voltar para a civilização. Me entristece às vezes eu ver algumas pessoas, por exemplo, como eu admiro poucos pastores evangélicos, mas tem um tal de Augustus Nicodemos, que me parece bastante coerente, bastante equilibrado, não é igual aquele palhaço do Silas Malafaia, que é um fanfarrão, né? É um palhaço, mas que votou no Bolsonaro. Ele disse que votou no Bolsonaro. Vou repetir. O pastor Augustus Nicodemos, calvinista, muito conhecido nos meios evangélicos, um intelectual. Estou ouvindo há pouco tempo, mas me parece bastante equilibrado. Ele votou no Bolsonaro. E quem votou no Bolsonaro é eleitor e cúmplice. Sabe por quê? Porque o Lula nos enganou. O Lula nos enganou. O Bolsonaro não enganou ninguém. O Bolsonaro disse, eu sou a favor da tortura. Então se ele disse que era, quem votou nele era cúmplice da tortura que ele falou que era a favor. Bolsonaro falou, eu sou a favor do fuzilamento de 30 mil brasileiros, no mínimo, para a gente resolver nossos problemas. E ainda falou que pelo voto a gente não resolveria nada. Temos que partir para uma guerra civil. E até hoje, ele, inclusive naquela reunião fatídica, demonstrou que queria que a população estivesse armada para combater governadores. E apesar de ter falado tudo isso, que inclusive é homofóbico sim, graças a Deus, olha, ainda bota Deus no meio da homofobia dele. E mesmo assim, pessoas votaram nele sabendo dessas coisas, e ainda vem um lobão dizer, eu vi nele um homem bom. Eu acho que o lobão quis dizer homem bomba. Eu vi nele um homem bom. Homem bom.
que inclusive tentou explodir departamentos do Exército quando ele era... Aliás, leiam, né? Num estudo em conjunto, nós lemos o livro de MacLuff Carvalho, O Cadete e o Capitão, do processo onde ele foi praticamente convidado a sair do Exército, onde ele foi pego tentando atos terroristas dentro do Exército, com relatórios os mais absurdos e bizarros a respeito dele, feito pelos oficiais da época. Inclusive o Geisel disse que ele era um mau soldado. Saiu com desonra do Exército. E sabedor de todas essas coisas, esses homens são cúmplices de todas essas coisas e, segundo eles, porque são cristãos, em nome de Jesus ainda. Porque tinha opção. Nós tínhamos opção. Tínhamos o Meirelles, direita por direita. O Meirelles, pelo menos, está dentro do marco civilizatório. Centro-esquerda, Ciro Gomes, que já tinha dado demonstrações de ter sido um grande governador e ainda contribuiu para a formação do Plano Real. Né? Um homem de grande formação, professor universitário. Então, dizer que não havia opções, isso é preguiça intelectual. Tínhamos opções. Só que os evangélicos também foram para o lado dele, porque os evangélicos estão muito preocupados com questões morais. De uma certa forma, eu até entendo, porque os evangélicos estão vendo certas questões morais não serem mais levadas em consideração, e eles têm um certo receio de que um dia chegue um homossexual na igreja deles e fale assim: eu quero ficar aqui, eu quero fazer parte do coral, e de repente entrar uma ação judicial dando a ele o direito de participar. Então há um receio, eu até entendo. Eu até entendo esse receio, mas precisava ser o Bolsonaro, que não nos enganou. Você que votou no Bolsonaro, você também é cúmplice. E você, porque ele, eu vou dizer para você, porque ele falou, declarou essas coisas todas, você também é responsável por esses quase 200 mil mortos que estão aí no Brasil. Sabe por quê? Porque ele não te enganou. O Lula me enganou. Enganou muita gente. Principalmente em torno da honestidade. E nós votamos nele enganados. E muita gente até hoje ainda se ilude de que o PT não se corrompeu. Se ilude. Mas o Lula nunca disse: eu sou a favor da tortura, eu sou a favor da corrupção. Né? Quando o Bolsonaro fez aquela viagem proibida, levando parentes dele em aviões do governo para uma festa de família, foram perguntar para ele e ele: você queria que eles fossem a pé? Ou seja, ele realiza a corrupção e ainda diz na cara de todo mundo: fiz, seu otário, com teu dinheiro público. Então, Bolsonaro está fora do marco civilizatório. E uma das funções, uma das coisas mais importantes dessa eleição da Câmara agora, já que nós não vamos para a esquerda, vamos ficar nessa linha neoliberal, que o mundo já está dando vários passos atrás, sobretudo por causa da pandemia, mas já que não vamos caminhar para uma esquerda mais condizente, sobretudo na presidência da Câmara, vamos lutar para devolver o Brasil para a civilização. E o Congresso tem um papel importantíssimo nisso, de devolver o Brasil para a civilização. Porque nós, brasileiros, precisamos ser recolocados no marco civilizatório. Ok, galera? Vocês são do coração.